Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre campo elétrico, essa grandeza aí que nos ajuda a entender as interações entre cargas à distância, tá? Então, primeira coisa importantíssima é salientar que essa é uma grandeza vetorial, certo? Se é uma grandeza vetorial, ela vai ser dotada aí de direção, sentido e módulo. Ela é representada aí pela letra E, claro, com a notação vetorial aí correspondente, tá? Então vamos pensar aqui no seguinte: da mesma maneira que a Terra, ou uma grande quantidade de massa, ela produz ao seu redor um campo gravitacional, que é representado por um vetor, tá? E a gente pode determinar a força que uma outra massa entre nesse campo gravitacional, ela fica sujeita por meio da expressão a força, no caso podemos chamar de força-peso, é igual ao produto da massa vezes esse campo gravitacional. Aqui a gente pode analisar o campo ao redor de cargas elétricas e também pensar em termos de uma força elétrica à medida que eu coloco uma carga nessa região de campo. Então, ó, dá uma olhada aqui nessa carga positiva. Essas linhas aí, chamadas linhas de força, elas representam de uma maneira global o campo elétrico ao redor da carga. Então, se eu coloco aqui uma outra carguinha positiva, como que vai ser a interação dessa carguinha aqui que eu coloquei aqui com esse campo? Nós sabemos que ela vai ficar sob a ação de uma força nesse sentido, ó. Percebam? Força elétrica. Tudo bem que tem a força na outra carga também, mas eu estou analisando para essa carguinha aqui. Essa carguinha ela vai ter um caráter importante. Ela é a chamada carga de prova. Ela é como se fosse aí digamos, sensor, tá? Ela vai, ou um medidor, ela vai nos indicar a presença do campo elétrico. Então, toda vez que eu coloco uma carga de prova num ponto do espaço e ela sofre uma força elétrica, quer dizer ali que ela tem, que naquele ponto ali tem um campo elétrico. Mesma coisa ocorre aqui se fosse uma carga negativa. Então, aqui eu tenho uma carga de tamanho maior, certo? Ao redor dela eu tenho essas linhas aí representando o campo elétrico. Agora, ó, percebam que essas linhas estão apontando para a carga. Daqui a pouco a gente já vai ver o porquê. Se eu colocar novamente uma outra carguinha aqui, ó. Vou colocar uma outra carguinha positiva dentro dessa região de campo elétrico, tá? Essa outra carguinha também vai sofrer uma força elétrica. Olha aqui, agora a força elétrica tá para cá, ó. Correto? Então, novamente, essa outra carguinha aqui é a minha carguinha de prova. Tá? Então, através dessa carga de prova, eu consigo determinar algumas características aí, ó, do campo elétrico, tá? Quais características? Por ser um vetor, eu tenho que determinar a direção, o sentido e o módulo. Então, ó, aqui em cada caso aqui eu tenho uma carga grandona, ó, vou chamar de Qzão, certo? Essas daqui são negativas. E eu estou utilizando cargas de prova para medir o campo gerado por essa minha carga grande, esse meu Qzão. Então as cargas menores aqui, ó, são como se fossem cargas de prova, ó. São Qzinhos, certo? Tá. Agora, dando uma olhada aqui somente para esses Qzinhos, somente para essa carga de prova, dá uma olhada que todas sofrem uma força elétrica. E olha a relação do campo elétrico, sempre está na mesma direção da força elétrica, tá? O que muda? Muda o sentido, certo? Quando a carga de prova, olha aqui, quando a carga de prova é positiva, a força elétrica que a carga de prova sofre tem o mesmo sentido que o campo elétrico que existe nesse ponto. Olha nesse caso e olha nesse caso aqui. Agora, quando a carga de prova é negativa, a força elétrica que ela sofre tem um sentido oposto ao campo elétrico que gera nesse ponto. Lembrando que o campo elétrico vem da onde? Dessas cargas aqui. Se eu retirar a carga de prova desses pontos,
o campo elétrico continua existindo, certo? A carga de prova é somente um medidor. Tá. E como que eu calculo a intensidade desse campo elétrico? A intensidade aí, ó. Intensidade, ou também chamado módulo, intensidade de... Dá uma olhada aqui. Bom, se a gente fez analogia lá com a força-peso, então concorda comigo aqui que eu posso definir a força elétrica dessa maneira, ó. Força-peso é a massa vezes o campo gravitacional. Então a força elétrica vai ser a carga vezes o campo elétrico, certo? Ou seja, eu posso definir a intensidade, por isso eu vou colocar a carga aqui inclusive em módulo, tá? A intensidade de E pode ser dada por isso daqui, ó. Força elétrica dividido aí, no caso, pelo módulo da carga de prova, tá? E a unidade desse meu campo elétrico? É a unidade de força. Então, unidade de E no SI é a unidade de força, Newton, pela unidade de carga, Coulomb. E claro que eu estou trabalhando no SI. Bom, como eu falei para vocês que a carga de prova é somente um medidor para medir o campo em certo ponto, então tem que ter como eu medir o campo elétrico num ponto sem necessariamente precisar de uma carga de prova. É isso que a gente vai ver agora, tá? Como que eu faço isso? Então vamos ver aqui, ó. Como que eu caracterizo o campo elétrico sem utilizar de uma carga de prova? Primeira coisa, o que eu tenho que observar aqui, ó? Dá uma olhada. Para cargas positivas, nós vamos ter aí que o campo, os vetores, campos elétricos, eles saem da carga, tá? Então, imagine aqui que nós temos aí uma carga positiva aqui, certo? Olha aí. E os vetores, ou também chamadas linhas de força, quando eu dou uma visão mais global do campo elétrico, eles saem da carga. Já para a carga negativa, os vetores apontam para a carga. Então isso daqui recebe o nome. Esses daqui são os vetores. É um campo de aproximação, correto? E esse daqui é um campo que nós dizemos afastamento. Tá. Então vamos pegar aqui para uma única carga. Olha aqui. Vamos representar uma pequena carguinha aqui, positiva. Vou chamá-la de Qzão. E aí eu quero medir aqui, ó, a intensidade, eu quero definir aí o meu vetor campo elétrico nesse ponto aqui. Um ponto que eu irei chamar aqui de ponto P, correto? Então, primeira coisa, para eu definir como se situa o campo elétrico nesse ponto, eu tenho que definir aqui uma reta que passe pela carga, né? Normalmente isso é representado uma carga pontiforme, passe pela carga e passe pelo ponto. Olha aqui. Ou seja, o campo elétrico vai estar em cima dessa direção, vai estar nessa direção, tá? Aí eu dou uma olhada aqui na representação acima, ó. Como que a carga é positiva, então esse nosso campo aí, ó, é um campo de afastamento. Olha aqui, o campo elétrico em P é um campo se afastando da carga, correto? Bom, outra coisa que a gente pode definir é a distância desse ponto à carga. Eu vou chamar essa distância de R. Acho que já é intuitivo para nós que quanto maior essa distância, menor vai ser a intensidade desse campo elétrico, menor vai ser a influência desse campo na região aí que eu estiver analisando, quanto maior a distância, tá? Então, como que agora nós determinamos a intensidade desse campo elétrico nesse ponto? Se eu pegar a relação anterior, utilizando a carga de prova, eu tenho isso daqui. E é igual a força elétrica, certo? Dividido pelo módulo aí da carga de prova. Pô, mas eu não tenho carga de prova aqui. Mas vamos supor que eu colocasse
uma carga de prova imaginária aqui, ó. Bom, essa carga de prova, obviamente que ela ia sofrer uma força elétrica que está definida aqui. Mas como que eu calculo essa minha força elétrica? Pela lei de Coulomb. Então vamos substituir a lei de Coulomb ali, ó. E é igual K, constante eletrostática, né? Aí o módulo da outra carga, grandona ali, o Qzão, vezes a carguinha de prova imaginária, que eu estou colocando ali. Tudo isso dividido pela distância que separam ao quadrado, dividido aí, portanto, pela carga de prova que eu havia definido. Olha que interessante. O que acontece aqui? Você corta esses dois e aí você acaba definindo a intensidade de E produzido pela carga grandona, ó. O E, então, portanto, é dado por isso, a constante eletrostática, módulo da carga, porque é a intensidade, tá? Da carga geradora do campo, dividido pela distância ao quadrado do ponto que você está definindo o campo. Certo? Então, por hoje é só.